Beleza. Galera, vocês vão ter acesso agora à primeira sintaxe e linguagem de programação para executar alguma coisa que vocês querem. Então, eu estou acessando aqui Portugal Web Studio. Se vocês entrarem depois no link portugal.dev, vocês vão ter acesso a essa ferramenta. Podia baixar ela, mas a gente vai usar na web, porque a web vai estar igual para todo mundo, beleza? E aí, se vocês utilizarem na casa de vocês, vai estar igual aqui a partir da data de hoje, né? Dia 22 de maio. Não sei se amanhã eles podem mudar alguma coisa, mas até agora vai estar igual, beleza? E o que é interessante? Quando a gente começa aqui vendo Portugal, ele tem aqui duas coisas pra gente. A primeira é o abrir um exemplo e a segunda é ajuda. Eu vou começar por ajuda aqui. E ele explica algumas coisas pra gente. Pra quem estava aqui na primeira turma, viu que a gente fez pelo W3 Schools. A gente foi lá no W3 Schools. Obrigado, gente, obrigado. A gente foi lá no W3 Schools, pegou uma sessão, foi indo item por item, eu explicando, a gente aprendendo, e a gente fez no final, né? A gente vai basicamente fazer da mesma forma, só com Portugal, beleza? Tá, linguagem Portugal. Aqui diz que ele é uma... Vou dar um zoomzinho aqui para vocês. Ele é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções para um computador. Beleza. Sintaxe semântica do Portugal. O compilador auxilia e verifica se a sintaxe semântica de um programa está correta. Beleza. Durante os tópicos de ajuda serão apresentadas as estruturas básicas dessa linguagem. Então, vamos começar aqui pela nossa primeira estrutura básica da linguagem. Aqui, ó. Primeiro ponto, aqui a gente tem um código. Deixa eu dar uma diminuída para ver se eu consigo pegar tudo. Ou melhor, sabe o que eu vou fazer? Pegar todo esse código aqui, copiar. Isso aqui você pode fazer na casa de vocês, para vocês testarem depois, tá? Dá um maisinho. Aqui, ó. Bem melhor, né? Vamos lá. Nessa linguagem de programação, aqui, o comando programa no início, ele é obrigatório. Você precisa abrir chaves e fechar chaves. Aqui, logo em cima, na primeira linha pós-chaves, você consegue adicionar bibliotecas. Mas vamos começar bem do início. Na programação, isso daqui pra gente, quando você abre chaves e fecha chaves, você vai estar fazendo um bloco. Então, o bloco do programa vai iniciar a partir dessas chaves 3 aqui e ele vai fechar a partir das 5 aqui. Então, tudo que tiver aqui dentro vai participar desse bloco do programa aqui. Perfeito? Isso daqui que vocês estão vendo verdinho são comentários. Então, o que acontece? Eu posso deixar eles para meu programa ficar mais detalhado para eu entender meu código. Você pode deixar o texto que você quiser. E aí existem dois tipos de comentários. O comentário em linha, que você só vai colocar um barra no início, e o comentário em blocos, que você vai colocar barra, abrir asterisco, e você, em toda a linha, você pode dar Enter, você pode colocar o que você quiser de conteúdo, mas você precisa fechar o bloco desse comentário com asterisco e barra. E são duas formas aqui de a gente utilizar e fazer comentários aqui dentro do Portugal, dentro da sintaxe do Portugal. E aí, o que acontece? Dentro de tudo isso, a gente não vai pensar em bibliotecas agora, mas a gente, quando houver necessidade, pode importar bibliotecas aqui, entendeu? Deixa eu apagar esse carinha aqui também. E dentro do programa é permitido declarar variáveis globais, constantes globais e funções em qualquer ordem. Isso daqui a gente vai ver daqui a pouco, o que é uma variável. Por enquanto, não vamos utilizar também. Agora ele fala pra gente, declarações de função somente são permitidas dentro do programa. Então, o que quer dizer? Primeiro,
função vai ser tudo pra gente aqui que vai ter na frente escrito função. Depois, aqui vai vir o nome da função, pode ser batatinha, entendeu? A partir disso, ela vai abrir e fechar parênteses e vai começar o bloco dela abrindo chaves e fechando chaves. Só que o Portugal sempre precisa ter uma função chamada início, para ele iniciar o código e o programa dele. Então, se eu quisesse fazer uma outra função aqui, eu escreveria a função Mike, abriria chaves e fecharia chaves, que seria o contexto da minha função. Poderia escrever qualquer código aqui dentro e na minha função início eu chamar Mike. Mas vamos com calma, só para vocês entenderem que para você escrever uma função, vocês precisam declarar a função, espaço, o nome da função, colado com fecha e abre parênteses, abrir chaves e fechar chaves para escrever o bloco dela, beleza? Aqui dentro da função início, que é a função principal para executar um programa dentro do Portugal, a gente declara as variáveis locais, constantes locais e estruturas de controle e expressões. Basicamente é o que? Tudo que a gente declara dentro do início aqui, ele vai funcionar só dentro do início. Tudo de variável que eu declarar aqui fora do início, ele vai poder utilizar em qualquer função. Guardem essa informação e aí vamos para o próximo tópico. Próximo tópico é tipos, que são o quê? As nossas variáveis. Então, o que são variáveis? É algo que varia. Ah, gostaram, né? Mas variáveis, pensa que é um objeto, não vou falar um objeto, mas é um lugar, né, que é chamado de variável, que ele armazena algum tipo de informação, algum tipo de dado. Então a variável, ela pode guardar pra gente um número, um texto, pode guardar pra gente, armazenar um vetor, que é um conjunto de dados, a gente vai ver daqui a pouco. As variáveis podem guardar pra gente um valor lógico, ela pode guardar pra gente o número tanto no inteiro, que vai ser, pode ser negativo ou positivo, mas de 0 a 100, sem vírgulazinha, que aí a partir de quando tem vírgula, que a gente chama vírgula no Brasil, tipo a 7,5, mas aqui como a gente trabalha com a maneira universal, assim, americana, a gente utiliza o ponto. Então a gente vai trocar a vírgula pelo ponto e é chamado esse tipo de real. E aí, também a gente pode ter um tipo aqui que é vazio. Vamos começar pelo tipo inteiro? Então, o tipo inteiro, basicamente, a sintaxe. E aí, o que é sintaxe? Sintaxe é a forma... Vocês estão vendo aí? Tá tudo ok? O que é uma sintaxe? Sintaxe é a forma de a gente escrever o código. Então, a forma de a gente escrever uma variável do tipo inteiro, a sintaxe dela é como? Você precisa escrever inteiro na frente do lado esquerdo, dar um espaço e escrever o nome da variável. Basicamente, todas as variáveis vão vir com a sintaxe, o tipo dela na frente, espaço, o nome da variável que você deseja colocar. E aí, aqui tem um exemplo de um programa. O programa diz o seguinte: programa, abriu, fechei o bloco do programa, o programa está inteiro aqui. Início do programa. Essa é a função início, que é a função principal, onde quando a gente executar esse código, ele vai executar alguma coisa para a gente aqui. Ele está declarando duas variáveis do tipo inteiro, uma chamada número 1 e número 2. Após isso, existe na programação um sinal de igual, que esse sinal não é de igual, é um sinal de atribuição. E o que significa isso? Eu quero guardar o número 5 dentro da variável número 1. Da hora, né? A gente está guardando um valor, um dado dentro de uma variável. E é por isso que o nome é variável. Porque eu posso guardar dados dentro da variável sobrescrevendo ela. Então agora ela tem o número 5. Depois ela pode ter o número 2, o número 3, de acordo com a nossa questão. Após isso, ele tem uma outra sintaxe aqui com algo dizendo escreva e algo em parênteses.
Vamos descobrir o que isso funciona? Como funciona isso? Vamos descobrir como que funciona isso daqui, ó. Então vamos lá. Aqui eu vou em entrada e saída e vou já clicar em escreva. Olha só que interessante. A sintaxe escreva, ela é dessa forma. A gente vai escrever escreva, pode dar um espaço ou não aqui, é melhor não dar espaço, tá? Abre o parênteses e entre aspas duplas a gente digita um texto aqui. E aí o programa vai utilizar esse comando para mostrar informações no console da IDE. Ou seja, é um comando de saída. Agora, isso aqui pode ter ficado muito confuso. A gente vai fazer nosso primeiro programinha aqui. E aí, a partir disso, a gente vai utilizar o que a gente viu até agora. Então, se eu escrever aqui, ó, escreva Olá Mundo. A primeira coisa que todo programador utiliza quando vai executar uma linguagem. Se eu clicar no playzinho aqui, olha só o que ele rodou para mim aqui, ó, dentro do terminalzinho do próprio programa. Ele rodou um Olá Mundo. Parabéns, galera. A gente sabe o que nós acabamos de fazer aqui? Quem pode chutar o que a gente acabou de fazer aqui? Alguém pode chutar? 1, 2. É isso aí, Lucas. Escrevemos nosso primeiro algoritmo. E quem disse que programar era difícil? Fala tu. Brincadeira, gente. Não é simples. É fácil, mas não é simples. Mas o que a gente fez? A gente tem um programa dentro do bloco do programa. A gente tem uma função dentro do bloco da função. A gente tem aqui uma outra função. Isso aqui é uma função. Porque tá vendo o abre e fecha os parênteses aqui? A função início, ela não tem abre e fecha parênteses. Tudo que tiver abre e fecha parênteses vai ter uma função pra gente. E isso aqui dentro da função é um parâmetro. A gente está enviando um parâmetro do tipo texto. Como que eu sei que é tipo texto? Porque ele está entre aspas. Se ele fosse número, ele ia estar um número direto aqui, entendeu? Então, eu coloco a função escreva entre parênteses, que é uma função, coloco aspas, e a primeiro parâmetro dela coloca um texto. O que acontece? Quando eu clico no playzinho, executa e retorna pra gente o Olá Mundo. Esse é o primeiro algoritmo, galera. É isso. Agora a gente vai começar a voltar nos nossos tipos inteiros. Galera, quem que lembra aí como que escreve, qual que é a sintaxe para escrever uma variável do tipo inteiro? Alguém lembra? Inteiro. Nome da variável. Fala alguém aí o nome de uma variável pra gente. Batatinha. Eu vou colocar aqui, ó, batatinha. Eu preciso colocar um valor para ela. Qual que é o valor que eu vou colocar? É batatinha. Eu coloquei batinha. Olha, já deu até o erro falando que não existe pra gente aqui, ó. Variável não declarada, batinha. Beleza, batatinha. Qual que é o valor que eu coloco para batatinha aqui? 7. Falou 7 aqui, ó. Ela falou primeiro, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu vou colocar aqui agora dentro do escreva, eu vou colocar o Olá Mundo e vou colocar aqui dentro como parâmetro, ao invés de colocar texto, vou colocar a variável batatinha. Vamos dar play? Dei play. O que aconteceu? O que aconteceu aqui embaixo aqui agora? Ó, ele apareceu 7, mas apareceu 7 colado. O que eu posso fazer para acontecer isso? Eu vou fazer o escreva novamente, sem passar nada dentro. Vou dar um playzinho. Não funcionou. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que ele vai funcionar com /n. Deixa eu colocar aqui um /n. Deixa eu ver se com /n. Ah, beleza. É que, enfim, eu acho, é que eu tinha visto, galera, que aqui ele tinha uma entrada do tipo vazio. Esse imprimir linha. Deixa eu ver aqui se é esse imprimir linha aqui. Só vou fazer um teste aqui para poder mostrar para vocês como que faz isso. Ah, não, ele está utilizando uma função lá para falar imprimir linha. Aqui, ó. Ah, tá aqui embaixo, ó. Ah, mas olha aqui, ele está usando /n também. Enfim. Que eu tinha testado isso em casa
Mas só para voltar aqui, para mostrar para vocês, barra N, beleza, e aqui, olá mundo e o 7. Bom, se a gente fizer vários escrevas aqui, o que acontece? Ele vai concatenar todos os nossos resultados. O que é concatenar? É fazer a junção dentre eles e colocar na mesma linha. Para a gente quebrar uma linha, a gente utiliza o barra. Esse é o barra invertida, tá? Não é o barra normal que você usa no HTTP 2 ponto barra barra. E coloca o N. E o que ele faz pra gente? Ele faz uma quebra de linha. Isso aqui é de new line, tá? E aí o que ele faz? Ele joga tudo que vier após ele, o barra N, ele vai quebrar para baixo. No caso a gente colocou batatinha e o batatinha está como 7. Só que você viu que a gente colocou batatinha com 7 aqui? Existe uma outra forma de a gente declarar esse valor no batatinha sem precisar escrever batatinha de novo. Como que a gente faz? A gente digita 7 aqui em cima do batatinha. Ele fez a mesma coisa, só que em uma linha apenas. Agora, olha que interessante. Se eu pegar o batatinha e colocar aqui, você falou um número. Quem falou outro número aí? Se eu colocar 2 agora e dar o play, olá mundo 2. Por quê? O algoritmo, gente, em qualquer linguagem de programação, ele vai funcionar por linhas, beleza? Ele vai funcionar por instruções, é o termo correto de utilizar. Então, no meu programa, na minha função de início, qual que é a minha primeira instrução do meu algoritmo aqui? Criei uma variável chamada batatinha. Qual que é o tipo da variável batatinha? Como que é o nome da variável? Vocês viram? Eu falei como que é o nome da variável, vocês já sabem que é a variável batatinha. Eu perguntei o tipo dela, vocês sabem que é inteiro. Então vocês já entenderam a sintaxe aqui de como que funciona o Portugal. Comecei declarando 7 para ela, mas a partir disso, quando eu fiz a outra instrução, dizendo que agora eu quero atribuir 2 para a batatinha, o que aconteceu? Quando eu escrevi um texto e depois quebrei uma linha, escrevi a variável, ele imprimiu a última instrução que foi dada para ela. Galera, isso é algoritmo. Que lindo, né? São instruções. E você pode falar que uma receita de bolo é um algoritmo. Por quê? São instruções. Você precisa... Nossa, eu não vou falar que eu não sei uma instrução para fazer bolo. Mas vamos falar de fazer café, tá bom? Eu nunca fiz um bolo, gente. E eu sempre quis fazer confeitaria, tá? É um desejo particular meu, só que eu nunca fiz um bolo. Enfim. No caso, seria um modo de preparo, né? Vamos dizer assim. Um modo de preparo, exatamente. Então, por exemplo, para fazer um café, qual que é a primeira instrução que você faz? Você coloca a água dentro de um recipiente para esquentar. Alguns têm chaleira, alguns ligam no fogo, alguns pegam a água do chuveiro. E aí vai dar o mesmo método, vai dar o mesmo resultado. Você precisa de água quente, precisa de um coador, precisa do filtro, colocar o café e fazer. Isso são instruções, beleza? Agora, vamos seguir um outro exemplo aqui. Pessoal, alguém me fala um nome de uma outra variável, por favor. Cenourinha. Alguém me fala um valor para colocar em cenourinha. Batatinha mais cenourinha, se eu dar um playzinho aqui, ó. 7 mais 2? Olha, em 9 milissegundos também. Bom, o que nós fizemos aqui? Nós declaramos duas variáveis, que elas podem ser declaradas em duas instruções diferentes, mas eu poderia pôr vírgula aqui e cenourinha do lado. Isso fora de contexto vai ficar muito da hora, né? Quem tá ouvindo de fora. Eu podia pegar a cenourinha e colocar do lado da batatinha. Fora de contexto, o pessoal ouvindo lá falando que aula que eles estão tendo lá, sabe? Deve ser muito top. Enfim. Eu posso pegar a cenourinha,
Eu não consigo entender. Você pode pegar a variável, fazer vírgula e escrever várias variáveis. Só que olha que interessante. Se eu não colocasse essas duas instruções, qual valor ia ter nossas variáveis? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar essas duas linhas aqui, vou dar um play e vou ver o que acontece lá embaixo. Não aconteceu nada, ele deu um erro. O erro aqui, ele falou não pra gente, mas dentro de outro algoritmo, ele podia falar error. No Java, poderia jogar um Java IO exception, sabe? Qualquer linguagem ia soltar um erro pra gente. Por quê? A gente está tentando somar dois valores que não existem. As variáveis são o quê? Sem valor nenhum. Elas estão vazias. Então a gente precisa declarar valores em variáveis se nós quisermos fazer qualquer lógica. Entendeu? E aí, eu vou apresentar um outro carinha aqui para vocês. Putz, eu tenho que lembrar o nome. É Miro? Mãe, Oi. se por acaso você colocar atribuir esse valor nome alfabético neles, colocasse, sei lá, o próprio nome da variável, o nome que ela vale, ele escrever as duas juntas, tipo isso. Duas variáveis com nomes diferentes e intercalar elas? Não, tipo, ao invés de colocar um número atribuído a ela, colocasse letra. Colocasse ou escrevesse uma palavra. Ah, beleza. Ele ia escrever a palavra depois a outra palavra, tipo isso. Sim, e a gente vai chegar lá quando chegar no tipo de variável de valor, de texto. E você já vai ver isso já. Tá, então vamos lá. Dentro de um algoritmo, como é que funciona? A gente tem o início do programa. A gente tem aqui o início do programa. O início do programa, normalmente ele não é feito dessa forma aqui, o fluxograma. Vou fazer bonitinho aqui, tá, gente? Só para vocês terem noção. Início. O início e o fim. Se a gente for fazer alguns falam diagrama de blocos, que é o termo mais correto para utilizar. Outros falam, se você pesquisar por fluxograma também funciona, mas vou utilizar como diagrama de blocos aqui. E aí, a partir disso, o que a gente está fazendo agora? O primeiro processamento que a gente está definindo, a gente está falando que a gente está criando aqui batatinha e está falando que batatinha é igual a 2. Depois a gente pega batatinha igual a 2. Depois a gente pega cenourinha, a gente colocou igual a 7. A gente fez outro processamento aqui. Após isso daqui, a gente faz um cálculo com retorno. Fluxograma, código. Só para eu lembrar como é que ele normalmente coloca as respostas aqui pra gente. Isso aqui é bem legal. Ó, aqui é quando eles querem uma entrada, isso aqui é o processamento, isso daqui é a ação realmente do código e isso daqui é a saída. Alguns fazem dessa forma e alguns utilizam esse diagrama aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar um diagrama parecido com esse daqui. Não vou achar um tão parecido assim. Tem fluxograma aqui. Que belezinha. Calma aí, deixa eu pegar aqui e colocar exatamente. E colocar aqui. 144. Aqui é 144. Beleza. O que a gente fez no final para apresentar? A gente apresentou Olá Mundo e quebrou uma linha, certo? Eu não vou fazer a quebra de linha aqui, só vou falar o que ele fez. A partir desse próximo código, a gente fez o Olá Mundo. Deixa eu puxar aqui para baixo. Depois do Olá Mundo, a gente fez uma outra saída aqui. Deixa eu puxar aqui. Opa. Puxar aqui bonitinho, só para fazer o fluxograma aqui para vocês, tá? A outra saída, o que a gente fez? Batatinha mais cenourinha. E aqui eu vou pegar e
puxar para cá e deixar assim. E isso daqui seria um diagrama para demonstrar o código que nós fizemos. A gente tem o início do programa. Quem lembra como que faz o início de um programa dentro do Portugal? Quem lembra? Função. Programa, função, início. Todos acertaram. Depois, como que a gente faz o fim? Como que a gente define o fim do programa dentro do Portugal? Fechou as chaves, é isso. Dentro do início, você abriu a chave, você está aqui, ó. Fechou a chave, você está aqui. Esse é o bloco do início do programa. Esse é o algoritmo dele. Galera, eu vou fazer isso daqui, eu acho que apenas essa aula, não sei se eu vou fazer mais diagramas desse, mas era só para vocês entenderem como é que funciona um diagrama, como que a gente vê o diagrama e vai para o código, tá? Depois disso, qualquer coisa, a gente pode fazer outros diagramas. Mas a gente definiu batatinha igual a 2, cenourinha igual a 7, entendeu? Eu poderia aqui em cima escrever só batatinha e cenourinha para declarar a variável, mas assim fica mais objetivo. Assim a gente consegue ver que isso aqui é uma variável, a gente está atribuindo dela o valor de 2. Gente, não é batatinha igual a 2, é batatinha está sendo atribuída o valor de 2, tá? Não é batatinha igual a 2, porque quando a gente for falar sobre de igualdade, a gente vai estar fazendo uma comparação, e mais para frente a gente vai ver isso. Nesse caso é só que a batatinha está recebendo essa variável, que a batatinha está recebendo esse dado aqui, esse tipo inteiro. Cenourinha recebeu esse tipo inteiro. Esse diagrama aqui, esse objeto, ele representa que está sendo uma saída, nossa saída é o Olá Mundo, e nossa próxima saída é a soma de batatinha e cenourinha. Depois a gente finaliza o programa. Se na função da batatinha e da cenourinha tem a opção de colocar o valor das duas junto em cima também? Sim. A gente pode fazer. Eu não vou editar o diagrama aqui, que dá muito trampo, tá? Mas eu vou fazer aqui, por exemplo, eu quero batatinha igual a 2, eu quero cenourinha igual a 7. Eu vou tirar esses dois aqui, vou dar play. Tá vendo que ele rodou a mesma coisa pra gente aqui? Só que a diferença que ele fez, ele separou por vírgula, colocou tudo em uma linha só, a mesma instrução. O compilador de qualquer linguagem, sabe o que ele faz? Ele pega tudo isso daqui e transforma em uma linha só. E ele vai quebrando item por item, guardando dentro da memória dele, fazendo os testes, vendo onde está encaixando cada coisa, quebrando em blocos para poder fazer isso daqui transformar naquele resultado para a gente. E ele faz isso em milissegundos. Vamos criar coisas mais complexas agora? Então, a gente entendeu o que é um programa, o que é a função de início, o que são variáveis, como atribui valor para a variável, o que são tipos de variáveis, o que é uma função, o que a função escreva faz e o que a função escreva com soma faz. Mas olha que interessante. Eu poderia criar uma outra variável aqui, chamada resultado. E eu falar aqui o resultado de batatinha mais cenourinha e colocar aqui apenas resultado. Se eu fizer isso daqui e dar um play, ele ainda vai dar 9. Eu vou colocar um outro valor aqui só para vocês não duvidar de mim, tá? Ó, ele deu 12 agora. Vocês estão vendo que ele deu 12 aqui? O que a gente está fazendo? A gente criou 3 variáveis do tipo inteiro. 2 variáveis já atribuindo um valor, uma variável sem valor nenhum, e a gente disse que a variável resultado ela é atribuída com o valor dessa expressão, que é a soma de batatinha com cenourinha vai ser guardada e atribuída dentro de resultado, e depois a gente escreve o resultado. Então isso aqui é uma expressão, de... não é de lógica, sumiu a palavra, eu ia falar, subiu a palavra na minha cabeça aqui. Mas é uma expressão no caso de uma soma. Mas eu queria falar uma outra palavra, quando eu lembrar eu falo para vocês, tá? E aí esse foi o nosso primeiro algoritmo, fazendo declaração de variáveis, escrevendo alguma coisa, fazendo a soma e soltando o resultado. Declaração, tem um tempo. Mas só uma curiosidade, numa empresa antes de desenvolver o programa, eles fazem esse diagrama de bloco? Não, fica aqui ó, vozes da minha cabeça. A partir do momento que você começa a desenvolver, você guardou esse diagrama dentro da sua cabeça. O certo seria
existe uma coisa chamada UML. O UML é a padronização em vários tipos de diagramas, como deveria ser nosso projeto. Então a gente tem diagrama de caso de uso, a gente tem diagrama de sequência para saber a sequência das funções, o que vai fazer dentro do sistema. Tem vários diagramas dentro da UML. Se eu não me engano, aquele diagrama de blocos, ele está dentro da UML, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Mas, hoje o tempo é muito curto, principalmente em startup. Então você já tem a noção de como que funciona o algoritmo e você vai desenvolvendo ali. Se você falar para o seu patrão que você vai fazer o diagrama para depois fazer o código que seria o correto, ele vai brigar com você, porque daí você tem uma documentação, certo? Mas hoje em dia, você consegue fazer documentações mais simples, mais rápidas, sem precisar fazer diagramas. E você tem um Git também para versionar e ver as coisas que estão sendo colocadas e removidas. Igual eu mostrei Peru e Turquia para vocês. Beleza? No diagrama ali tinha que ter uma coisa de resultado também, né? Ou não? Lá no diagrama? No diagrama sim, só que eu não fui lá mexendo aí, dá muito trampo, foi mal. Mas deveria ter lá no diagrama. Tudo isso daqui está lá em uma linha só, entendeu? Isso daqui continua sendo da mesma forma. Isso daqui está dentro de um quadrado, que é realmente uma expressão de aritmética, mas é um outro nome que eu quero encontrar ainda. Eu escrevo aqui também, a gente deveria escrever resultado lá. Então, né, no nosso caso, muito louco aqui a gente, ao invés de estar assim, ao invés de estar aqui assim, a gente escreveria só resultado, entendeu? Bom, vou fechar o diagrama aqui que a gente não vai ver mais ele por enquanto. E agora a gente vai para a nossa próxima ajudazinha aqui. Tem vários tipos. A gente acabou de ver o tipo inteiro, que são tipos numéricos. O tipo real é o que eu falei para vocês. O tipo real, ele guarda para a gente valores quebrados, valores com ponto, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso ter aqui um tipo, vamos escrever o código do zero aqui, ó, um tipo inteiro. O inteiro a gente vai falar variável inteira. Vou colocar 10 nela. Um tipo real, variável, número quebrado. Eu vou colocar variável número aqui, ó. E aqui, número, eu posso colocar 9.5. E se eu fazer um escreva, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou criar uma função aqui, ó. Olha que interessante. É o espaço, chamado espaço. Não, vou chamar de enter. Essa função de enter, eu vou fazer um escreva nela e vou escrever ela aqui um /n. Vou chamar logo após de tudo que a gente for fazer aqui, a nossa função enter. E aí vocês já vão entender como é que vai funcionar a função. Então, beleza, aqui escreva, eu vou escrever o que? A variável número. Depois do enter, eu vou escrever a variável número quebrado. Se eu fizer isso e dar um playzinho aqui, ó, ele vai retornar pra gente. Olha que interessante. 10 e 9,5, certo? Igual a gente pediu para ele fazer pra gente aqui. 10 e 9,5. Só que apareceu uma coisinha nova aqui. O que apareceu de novo, gente? A função enter. A função podia ser batatinha aqui. Podia ser batatinha, podia ser Mike, podia ser qualquer nome aqui. Quando eu escrevo função fora da função de início, quando eu escrevo uma função, defino o nome para ela, abro, fecho parênteses, ela é vazia, não vai subir nenhum parâmetro. Inicio o bloco dessa função, tudo que eu escrever aqui só vai ser chamado quando eu chamar essa função. Então, por exemplo, eu fiz aqui, ó, fiz uma variável do tipo inteiro, guardei 10, fiz uma variável do tipo real, que guarda números quebrados, você não consegue chegar nessa do tipo inteiro. Eu quero guardar aqui, ó, 10.9. Olha só que interessante isso da play aqui, ó. Ele não deixa você pôr o ponto 9, ele só vira 10. Ele vai ser só do tipo inteiro, independente do valor que você colocar aqui. Ele não deixa, ele não vem um quebrado, ele só vai vir um quebrado se for do tipo real. Escrevi a variável, joguei a variável no então ele vai apresentar 10 para mim. Chamei a função enter. O que tem dentro dessa função? Até aqui a gente não sabe. A gente vai ter que ir até ela. Ela está fazendo o quê? Um escreva /n, que é o que o /n? Ele pula uma linha.
Então toda vez que a gente chamar esse cara depois de qualquer linha do nosso algoritmo, ele vai pular uma linha. Depois eu escrevi a variável número quebrado e ele retornou para a gente 9.5. Beleza? Mas se eu botar um /n ali depois de eu escrevo no número variável, ele vai quebrar a linha também ou não? Só como enter? Não, ele vai quebrar a linha também. Se eu, por exemplo, vou arrancar esse código aqui para a gente não se confundir. Escrever apenas aqui /n, a mesma coisa que está aqui, ó. Vou copiar, vou até apagar isso aqui para a gente não se perder, tá? E vou escrever a mesma coisa aqui. Se eu dar o playzinho, olha só, ele aconteceu, né? Mas vou mostrar uma coisa para vocês que legal. Eu vou criar um outro tipo número, um outro tipo real. Vou colocar metade, o nome dele, e vou colocar ele de 2,5, beleza? E aí o que eu vou fazer? Vou colocar o escreva aqui de novo para quebrar a linha. E agora eu vou colocar uma metade aqui embaixo, ó. O que vai acontecer? Vai rodar 10 para mim, pular a linha. Vai colocar 9,5 para mim, vai pular a linha. Aqui, ó. Depois ele vai colocar 2,5 para mim, certo? Se eu dar o playzinho aqui e vou lá embaixo, 10, 9,5 e 2,5. Agora imagina que eu não quero que ele só pule uma linha. Eu quero que ele escreva pulou linha. E aí eu vou dar um play. Ó, escrevi pulou linha antes /n. Olha, ele escreveu antes, pulou linha e fez /n. Só que no outro ele não fez isso. E aí a função, quando a gente escreve uma função, enter, por exemplo, que é o nome, vou escrever aqui batatinha. Batatinha. Só para vocês. Se eu escrever esse cara aqui e agora eu usar a batatinha nessas duas linhas de expressões aqui e dar o enter, ele vai executar o mesmo código sendo chamado aqui apenas a função. E aí olha que interessante, ele vai falar pra gente 2 vezes pulou linha. E eu posso deixar até bonitinho aqui agora, ó. Eu quero que ele pula a linha, escreve pulou linha e depois pula a linha de novo. Vou dar eu vou fazer o playzinho aqui, ó. Aí, ó, escreveu o valor, pula a linha, pulou a linha. Escreveu outro valor, pula a linha, escreveu o valor. E aí eu fiz isso apenas uma vez, porque toda vez que você chamar essa função, e vou dar um play aqui, ó. Toda vez que você chama essa função, deixa eu tirar o zoom aqui, ele vai executar o mesmo código. Ó. Onde eu tô me perdendo no zoomzão aqui, ó. Vou fazer um reset aqui. Beleza. Olha que interessante. Ele escreveu 10, pulou linha várias vezes, 9,5, pulou linha, 2,5. Vamos ver quantas vezes pulou linha? Vamos fazer esse teste aqui. 10, 1, 2, 3, 4, 5. Depois o 9. Vamos ver quantos que a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, se eu alterar qualquer coisa aqui, ele vai fazer essa mesma coisa 5 vezes, porque a gente só chamou a mesma função. E é por isso que a gente utiliza funções. Vocês estão entendendo aqui como é que tá ficando, os bagulho tá ficando meio estreito aqui por 6, né? Ali no console, aquele parágrafo que ele acabou colocando no pulou linha, eu posso colocar o /n para fora do aspas e aí ele não faz aquele parágrafozinho ali. Esse parágrafo é porque tem um espacinho aqui, ó. Então, só que você não pode juntar o código. Pode. Se você deixar junto e dar o playzinho, ele arranca o parágrafozinho, tá vendo? E aí ele só pula a linha, só pula a linha, só pula a linha, entendeu? O /n tem que ficar dentro do aspas duplas. Tem que ficar dentro das aspas duplas. Perfeito? Bom, existem outros tipos. O caractere, que o nosso amigo João perguntou como é que você guarda uma palavra, né, no caso dentro de uma variável. Aqui o caractere, ele vai guardar pra gente apenas uma letra. Se a gente quiser criar um texto, a gente vai ter que usar o tipo cadeia. Então hoje eu vou colocar esses dois tipos aqui de maneira rápida, só pra gente ir mais rápido, tá? Então deixa eu apagar toda, só deixa eu deixar aqui o pulou linha aqui, ó, e colocar enter. E aí esse enter aqui, a gente vai chamar ele apenas uma vez. Então, olha só que interessante o que eu vou fazer aqui agora, ó. Deixa
Deixa eu dar um zoom para vocês que não tá dando para ver. Olha que interessante. Deixa eu ver se ele aceita uma coisa aqui. Se é com vírgula, mais. Eu acho que ele aceita com mais. Teste, 2 pontos. Teste, 2 pontos. Aceitou. Batatinha não existe mesmo. Olha só que interessante. Se eu quiser aqui dentro, a gente chama isso aqui de concatenação. Se eu quiser colocar um texto e colocar a variável depois, eu posso fazer isso com um sinal de mais, ou eu posso fazer com vírgula. Então eu vou escrever, deixa eu tirar todo esse código daqui e escrever Mike e escrever Vinícius aqui, ó. E aí a variável número e a variável número quebrado. Um vai ser com mais e outro vai ser com vírgula e o nome da variável aqui. Todo mundo tá vendo? Tá vendo? Perfeito. Vou dar playzinho aqui e vamos ver o que acontece. Ele colocou os dois da mesma maneira, só que eu não dei um enter aqui para ele pular a linha, para ele ficar bonitinho. Deixa eu só dar esse enterzinho para ele ficar bonitinho aqui pra gente. Agora sim. Das duas maneiras a gente concatenou um texto com a variável. Então, você pode fazer escreva com mais e a variável concatenando com uma string, ou você pode colocar vírgula e a variável, beleza? Aí você pode falar aqui, por exemplo, olha, agora eu vou apagar tudo e escrever aqui, ó. Meu número favorito é variável mais número. Vou dar aqui, vou fazer a concatenação com outra string, vou dar um vírgula, para depois o número ter um vírgula, número, porque eu gosto. Enfim, não liguem pro texto. Vou dar um play e vou ver o que acontece lá, ó. Meu número favorito é 10, vírgula, porque eu gosto. Tudo isso dentro de uma expressão. Por quê? Porque eu concatenei a variável com mais e com dois textos daqui com aspas. Beleza? Então, vamos pegar os outros tipos aqui agora e vamos voltar. Cadeia e caractere. Cadeia neles. Cadeia. Então, a cadeia é um texto que eu posso escrever. Vou escrever meu nome, meu arroba o Mike Vinícius. E caractere, eu posso pegar apenas uma letra. Então, vou pegar a letra de M de Mike. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para ele escrever o texto e vou pedir para ele escrever para a gente a letra. E depois dos dois, eu vou dar um Enter aqui. Então, vamos dar um playzinho. Deixa eu só tirar um aqui, deixar inteiro, real, cadeia e caractere. Vou dar um play. Tipos incompatíveis. Não é possível atribuir uma expressão do tipo cadeia. Ó, ele não gostou da cadeia, hein? É uma expressão do tipo caractere. Será que eu inverti as bolas? Cadeia e caractere? Vamos ver a ajudinha aqui, ó. Cadeia. Cadeia nome 1, vral. Perfeito. Caractere. Caractere vogal A. Ah, ele usa aspas simples aqui, ó. Eu tô usando aspas duplas. Quer ver que é esse o problema? Olha só. O caractere tá com aspas duplas. Vou colocar aspas simples aqui agora. Vamos complicar mais um pouquinho. Dá play. Funcionou. Arroba o Mike Vinícius M. Então, o que aconteceu aqui, gente? Olha só. Lembra que no início eu falei o que é sintaxe, que é a forma de a gente escrever o código? Para a gente pegar apenas um caractere, a gente tem que escrever ele dentro de aspas simples, para ser um caractere. Para ser texto, ele precisa ser aspas duplas. A gente já entendeu isso quando a gente usou a função escreva, colocou aspas duplas e pode ser qualquer texto. Certo? Só que aqui, para a gente guardar dentro de uma variável esse texto, a gente tem que utilizar cadeia. Tem que utilizar cadeia. Fala fora de contexto, isso fica estranho. Enfim. Galera, como é que tá? Tá de boa? Vou pro último tipo aqui nosso. Para eu fazer o primeiro exercício aqui, vou demonstrar para vocês e depois passar o próximo para vocês, tá bom? Declaração. Beleza, dá tempo. O mais ali é 5 minutos. Por exemplo, se eu quiser, não que seja prático, mas se por algum motivo, no cadeia, colocar só um caractere com aspas duplas, um M, ele aceita? Sim, ele aceita. Porque, querendo ou não,
é um texto enorme mesmo se você colocar apenas um caractere. Ele vai aceitar, entendeu? Agora, o caractere, ele não vai aceitar você escrever mais de um aqui, ó. Se eu dar playzinho, ó, tá vendo? Ele já dá erro. Agora, se você escrever apenas um, no caso, eu vou deixar só arroba no texto aqui, ó. Ele deixa, porque ele entende que o aspas duplas é um texto independente se quer deixar apenas um valor ou se você quer deixar ele vazio, sem nada. Tá vendo que ficou vazio, preto ali? É isso. E número aceita também, né? Ele aceita número, o texto vai aceitar número. Se eu digitar aqui, ó, meu telefone 12988, 3 pontinhos, ele vai aceitar números, porque ele entende que o número é um texto. Mas ele não vai somar, né? Não vai somar. Você não consegue fazer, por exemplo, ó, a soma de 1 mais 1 é igual ao quê? Ele não tem uma variável. Agora, se eu fizer isso, colocar um mais e falar que 1 mais 1 e fazer um teste, olha que interessante. Ele concatena. Por que ele concatena? Porque você está colocando dois valores numa string e ele está juntando os dois. Por isso que aqui a gente precisa ter uma variável antes inteiro, resultado é igual 1 mais 1, e a gente faz essa expressão de cálculo antes e coloca aqui apenas o resultado. Fazendo isso, a soma de 1 mais 1 é igual a 2, tá vendo? Mas, se eu não me engano, se eu deixar entre parênteses falando que eu quero que você faça essa expressão dentro do parêntese primeiro, para depois concatenar, se eu der o playzinho, ele funciona da mesma forma. Você tem que deixar, quando você quer concatenar texto com soma, você precisa deixar entre parênteses. Galera, guarda tudo isso daqui que eu tô falando para vocês, que eu já vou pedir o exercício, vai ter essas coisinhas aqui, hein? Top! Próximo e última coisa que a gente vai ver aqui é o lógico. Cara, o lógico, ele é o mais da hora que tem. O lógico, você escreve lógico e a variável. Eu vou lá escrever agora aqui, ó, lógico, e eu vou colocar é verdadeiro. E vou escrever aqui apenas o é verdadeiro e vamos ver o que acontece. Ele retornou nada pra gente. Será que ele aceita assim, true ou verdadeiro? Não é possível atribuir uma variável não declarada a uma variável declarada. Como que ele está aceitando lógico aqui? Deixa eu ver aqui. Lógico, teste é igual a uma expressão de condição. Mas ele não aceita só se eu escrever... Será que ele não aceita se eu escrever fora de uma condição? Se eu falar assim, por exemplo, 1 é maior que 2, que ele vai me retornar falso. Se eu escrever falso, ele aceita? Ah, aceita. Se eu escrever verdadeiro, ele aceita, ficou azulzinho, aceita. Verdadeiro, aceita. Então, é verdadeiro, é falso. E eu vou escrever aqui, escreva, enter, vai pular linha. É verdadeiro, é falso, e aqui eu vou colocar condição verdadeira. Condição verdadeira eu vou colocar 2 é maior que 1? Sim, então ele vai ter que retornar verdadeiro. Então esse cara é verdadeiro, ele tem que retornar verdadeiro. O é falso, ele vai ter que retornar falso. E a condição verdadeira, ele vai ter que retornar verdadeiro porque 2 é maior que 1. Então, deixa eu ver aqui. Verdadeiro e verdadeiro, porque 2 é maior que 1. Agora, eu vou fazer um negócio aqui com vocês. Deixa eu comentar aqui. Existem expressões para a gente poder fazer cálculos e condições aqui dentro dessa linguagem nossa do Portugal. Soma 1 mais 1. 1 mais 1, ele vai estar somando. Enter. Fazer o enter para ele dar o enter para a gente aqui. Escreva. Vou colocar assim e vou dar o comando. Beleza. Soma. Multiplicação. 2 vezes 2. Multiplicação é com asterístico. Soma é com o mais.
Enter. Divisão. 3 dividido por 2. É com barra. É o barra normal do HTTP. Beleza? Enter. Soma, subtração. 1 menos 1. É com menos. Então, soma, multiplicação, divisão, subtração. Condição, para ver se é verdadeiro ou falso, é só a gente colocar sinal de maior, menor, maior igual, menor igual. Então, por exemplo, 2 é maior que 1, ele vai ter que retornar para a gente é verdadeiro. Agora eu vou ter que interpolar uma coisa para a gente saber o que está acontecendo aqui, tá? Deixa eu só colocar os parênteses bonitinhos aqui, senão a gente vai se perder aqui, ó. Vou colocar aqui 2 é maior que 1, é igual, e eu vou escrever dessa forma aqui, entra, beleza? 2 é menor que 1, ele é igual, aí ele vai perguntar pra gente se 2 é menor que 1. Vamos de novo. 2 é maior, agora eu vou colocar aqui, 2 é maior que 2, ele vai retornar pra gente falso, certo? 2 é maior ou igual a 2, dessa forma aqui, vou escrever de novo, 2 é menor que 2, vou colocar aqui, 2 é menor que 2, e 2 é menor ou igual a 2, vou colocar aqui, ó, 2 é menor igual a 2, aqui faltou menor, opa, menor igual a 2. Vamos ver o que tudo isso vai retornar pra gente? Deixa eu colocar aqui também, gente, mais, plus, vou colocar aqui tudo bonitinho, só pra gente entender o que tá funcionando. Aqui é 1 mais 1, então 1 mais 1 é igual, abro o texto, aqui é 2 vezes 2, é igual, vou fazer a interpolação com o resultado, aqui é 3 dividido por 2, que eu faço é igual, mais 3 dividido por 2, 1 menos 1, bem simples, texto 1 menos 1 igual, mais, abre parênteses, 1 menos 1, e o resto já tá, né? Beleza. Agora vamos rodar aqui, pum, e ver tudo que ele retornou pra gente aqui. Deixa eu dar um comando de menos aqui. E fazer isso daqui, ó. Beleza. Galera, adição. Só colocar um mais entre uma expressão. 1 mais 1 igual a 2. Então lembra aqui no nosso código que tudo que a gente fez aqui, a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo do outro lado com uma expressão, tá vendo? Lembra que eu falei que concatenar é só dar o mais? Mas se eu não colocar o parênteses entre a expressão, ele concatena tudo? Tem que colocar o parênteses na expressão, para a gente poder fazer isso daqui. Então soma, 1 mais 1, 2. Multiplicação, tem que colocar o asterisco. 2 vezes 2, 4. Divisão, barra, 3 dividido por 2, 1.5. Qual que é o tipo dessa variável aqui, gente? Qual que é o tipo dessa variável aqui? 1 menos 1, 0. Só colocar o menos para fazer a subtração. Qual que é o tipo dessa variável aqui? Condições. A gente vai usar muito isso daqui, gente. 2 é maior que 1, verdadeiro. É só a gente colocar isso aqui que ele vai dizer pra gente se é verdadeiro ou não. 2 é menor que 1, falso. 2 é maior que 2, falso. Por que 2 maior que 2 é falso, gente? 2 é maior ou igual a 2, verdadeiro. Olha a diferença aqui. Aqui eu só estou perguntando se ele é maior que ele mesmo. E aqui eu estou perguntando, ele é maior e igual a ele mesmo? Gente, o igual, independente se é maior igual ou menor igual, ele vem sempre depois, tá? Nossa, eu esqueci de colocar o igualzinho aqui. Ah não, aqui tá certo, perdão, esquece. 2 é maior que 2, falso. 2 é maior ou igual a 2? Verdadeiro, porque eles são iguais. 2 é menor que 2, falso. Porque 2 menor que 2 é falso. 2 é menor ou igual a 2, verdadeiro, igual a esse aqui que é verdadeiro, porque ambos são iguais. Na programação, a gente vai utilizar tudo isso daqui para poder fazer as nossas expressões de algoritmos de somas, tudo isso daqui para fazer nossas expressões de condições, beleza? Utilizando
Maior, menor, maior igual, menor igual. A gente vai usar isso daqui no nosso algoritmo para fazer essas expressões e para poder fazer tudo funcionar direitinho. Galera, no início isso aqui parece muita coisa, mas no dia a dia, quando você começar a praticar, você vai ver que isso aqui é tipo, caraca, velho, nossa, de boinha, entendeu? Mas no início parece ser muita coisa. E é um desafio você aprender algo novo. Então fiquem tranquilos, tá? Agora a gente vai aprender a como colocar valor dentro de uma variável com entrada. A gente só aprendeu a fazer saída, certo? Qual que é a saída que a gente aprendeu a fazer? O escreva. Mas como que eu digito algum valor para guardar dentro de uma variável? Se eu voltar lá no ajuda, como que eu entrei aqui no ajuda, galera? Portugal, primeira coisa que apresenta pra gente aqui é ajuda. Pum. Beleza? Entrada e saída, vou colocar aqui, ó. A gente viu escreva, agora eu quero limpa. Agora eu quero leia, desculpa. Boa. Olha só que interessante. Ele tem aqui pra gente até um fluxogramazinho. Nossa, eu apertei F11, F10. Nossa, eu coloquei em modo full screen, mano, minha tela. Não, tá certo, eu que tô viajando mesmo. Esse aqui é o fluxograma de entrada e saída. Início do programa. Esse objetinho aqui representa que a gente vai ter uma entrada na variável idade. Isso aqui a gente vai ter uma entrada na variável salário. Isso aqui a gente vai ter entradas na variável nome e sobrenome. Isso aqui a gente vai ter entrada nas variáveis nota, nota 2, nota 3. Isso aqui vai ser o fim da expressão. Vamos ver como que é o código disso? Basicamente, leia e colocar a variável dentro do leia como parâmetro. Vamos fazer um teste disso daqui para ver se funciona dentro daquele nosso programinha? Então, vamos fazer o teste aqui. Vou tirar todo esse códigozinho aqui nosso aqui. Vou só deixar o enter aqui porque ele é bonitinho, tá? Pra gente. Então, vou definir uma variável do tipo cadeia, nome, inteiro, idade, beleza? E vou perguntar agora aqui, ó, escreva. Digite o seu nome, 2 pontos, e vou agora fazer o leia, colocar o nome. Então ele vai colocar um nome dentro dessa variável nome aqui pra gente. O leia vai escrever alguma coisa dentro da variável nome. Vou fazer a mesma coisa, digite a sua idade, digite a sua idade. Vou colocar aqui idade. E agora, o que eu vou fazer? Escreva. Seu nome é, concatenação com nome, vírgula. Sua idade é, concatenação com idade, e não preciso colocar nada no final, porque acabou a expressão. Vamos fazer esse teste para ver o que acontece? Playzinho, digite seu nome, Mike, digite sua idade, 27. Seu nome é Mike, sua idade é 27. Beleza? Agora, a gente fez o nosso primeiro algoritmo que a gente define um texto, define um valor e ele faz um resultado para a gente com essa expressão. Então, eu vou fazer um programinha aqui pra gente de nota, tá? Rapidinho aqui pra gente. Nome aluno. Nome aluno inteiro. Eu vou colocar real. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, média. Digite o nome do aluno. E aí, a partir daqui, o que a gente vai fazer? Receber o nome do aluno no leia. Vou dar um enterzinho aqui. Agora, digite a nota 1. O que eu vou fazer? Nota 1. Vou colocar o restante. Escreva, digite a nota 2. Onde eu vou? Nota 2. Digite a nota 3. Nota 3. Digite a nota 4. Nota 4. Qual a expressão eu vou fazer aqui agora?
Vou fazer a média. Média é igual. Vou colocar entre parênteses. Nota 1 mais. Vou copiar e colar. Nota 2, nota 3, nota 4. Vou tirar um maisinho aqui, ó. Nota 2, nota 3, nota 4. Então, média é igual a soma de todos esses carinhas aqui dividido por 4. Então, primeiro, o compilador. Gente, quem está aí atrás consegue ver aqui em cima? Primeiro, o compilador, ele vai executar tudo que está dentro entre parênteses. Então, ele vai fazer toda a soma e depois ele vai fazer o resultado disso daqui dividido por 4. Então, a gente vai fazer um escreva agora, dizendo a nota do aluno, nome, aluno. Não, é a média, né? A média do aluno, nome, aluno, é mais média. Vamos fazer o teste para ver se está certinho? Vou dar o plusinho aqui pra gente. Digite o nome do aluno, Mike Vinícius. Nota 1. 8. Nota 2. Nossa, gente, eu tô um bom aluno. Nota 3. 5,5. Nota 4. Agora eu quero que vocês façam esse cálculo na calculadora aí. Por favor. Alguém pode dizer se o cálculo está correto? 8 mais 7 mais 5,5 mais 1, tudo isso dividido por 4 é 5,37? Não? Não. É porque tem um número quebrado, não é? Exatamente, mas mais 5,5. Ainda não dá a média? Mais 8 mais 7 mais 5,5 mais 1 é igual a 21,5. Dividido por 4, 5,37,5. É por conta que eu estou somando com o ponto também. Como todos são do tipo real, mesmo que eu somo o real, ele soma junto com o meio também. Vocês viram que eu fiz isso daqui? Agora, exercício, galera. Vocês vão ter que definir uma pessoa líder do grupo. O líder do grupo vai ligar o notebook, vai acessar o Portugal Web e vai unir todos vocês para escrever o algoritmo. Eu não quero que ninguém escreva o algoritmo sozinho. Eu quero que todos ajudem a escrever o algoritmo. Vocês vão definir a forma que vocês vão escrever e vão decidir. Ah, eu vou perguntar para cada um a opinião de cada um. Ah, eu vou escrever e ver o que vocês acham. Eu quero que vocês, como comunidade, decidam a melhor forma possível de 11 pessoas por grupo, 11 pessoas fazer um algoritmo. E aí, que algoritmo vocês vão ter que fazer para mim aqui, tá? Vamos lá, fazer um algoritmo bem legalzinho? Ó, eu quero nome, idade, nota 1, 2, 3, 4, média com o nome do aluno. Aprovado. Eu não ensinei condição ainda, mas seria uma boa. Dá tempo de eu ensinar condição? Nesse caso aí Não, não dá tempo de eu ensinar condição. a condição entraria como. Poderia chamar booleano, não? É o verdadeiro e falso, que é o tipo. Verdadeiro e falso tá, não responde, gente. Verdadeiro e falso tá qual tipo aqui? Qual tipo que tá aqui, o verdadeiro e falso? Lógico. Mas não dá pra colocar no lógico. Ah, desculpa. Tudo bem, relaxa. Tá do tipo lógico. Mas é uma condição. E a condição é do tipo lógico. Entendeu? Alguém fez alguma pergunta? Não? Aquela parte que você falou 2 igual a 2 é a condição, não é? Não, bem lógico. Mas não. Mas eu quero fazer uma condição diferente, sabe? Onde você vai usar um if, um se não, sabe? Isso é próxima aula. Próxima aula a gente vai aprender condição, laço de repetição e vetores. Então a próxima aula vai ser mais punk. Oi! Só uma dúvida, no caso, isso aí que você está ensinando, eu tinha assistido umas aulas
no visual. Ah. É diferente, né? Porque, tipo, no visual usa outras... Isso daqui é Portugal. Tipo, isso que eu tô perguntando. Porque que nem no visual, o caractere serve tanto pra palavra letra quanto pra palavra, por exemplo. Não, o caractere só serve para letra. O visual G, sabe aquele... O visual G ele serve para os dois. Não, a sintaxe do visual G é diferente da sintaxe do Portugal. É nome, idade, nota, média, aluno. Nome, idade, nota, média com nome do... 11 vezes? Oi? Aí vai fazer isso 11 vezes? Não. Pra cada um de nós? Não, calma aí. As 11 pessoas vão fazer um algoritmo. Daí vocês juntos vão definir qual que é a melhor forma de fazer esse algoritmo. Você vai sortear? Vou. Nome, idade, nota, média. Acho que tá bom. Cachorro, Mentira. gato, idade do cachorro, Nossa. idade do gato, Motorizado. o cachorro gosta de poste, o gato tem a idade maior que o cachorro. Eu não quero que faça com if else, com se não. Eu quero que você escrevem entre parênteses dentro do escreva lá, tá? Eu quero que vocês façam a condição aqui e me retornem junto com o textinho, tá? Eu quero dessa forma. Beleza? Aí, ó. Quem se habilita a tirar uma foto e mandar no grupo aí? Já tirou? Manda no grupo, por favor. Tá, vamos fazer o sorteio rapidinho aqui. Sorteador de nomes. Mike, seria até as 9 mesmo, né? Oi? Seria até as 9. Dá pra ser 9, 10. Não, vocês têm 20 minutos para fazer isso. Animação com contagem regressiva, os 11 primeiros selecionados. A partir do momento que você tiver seu nome aqui na tela, eu quero que você levante. Vamos comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Rodolfo, calma aí, Rodolfo. Em pé. Maria Fernanda da Silva, por favor, em pé. Gabriela Maia Barreto. O Marcel foi aqui. Gabriela. Marcel tá ali, eu fiquei procurando. Marcel Henrique, em pé. Por favor. Nossa, esse foi sozinho, eu acho que foi. Cauê Penteado, em pé, por favor. Douglas Vicente, em pé, por favor. Tá junto. Lucas Fernando de Mello, em pé, por Eu vou favor. ficar sozinho. Cláudio Eduardo Cesário de Oliveira, em pé, por favor. Tá tudo bem, mano? Não, foi de boa. Foi de boa. Quem foi a última pessoa que eu falei? Cláudio? Cláudio, isso, falando Cláudio. Cláudio, levanta, por favor. Wesley Domiciano, Anne Carline e Aline Cristina da Silva. Vocês vão fazer o seguinte, vocês já vão para outra sala e definem um líder. Vou parar a gravação aqui agora.